Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos e amigos. É uma alegria poder, nesta noite, mais uma vez, poder trazer-vos uma porção da Palavra de Deus. Nesta feita, eu gostaria de falar do texto que se encontra no livro de Provérbios, dos Provérbios, o provérbio de número 29, verso 18, está escrito desta maneira na minha versão: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Reprisando o provérbio 29, verso 18. Eu gostaria de falar com vocês nesta feita sobre a escassez da pregação genuína ou a pregação da genuína palavra. Quando eu falo sobre escassez, nós podemos entender esta palavra de várias maneiras, de várias formas. Existe a escassez temporária, existe uma escassez prolongada. E quando eu falo de escassez, eu falo de falta, da ausência. E nós podemos comparar com várias coisas vitais, que precisa acontecer para que haja vida, para que exista, para que haja a existência de seres vivos, de todas as coisas. Uma delas é a chuva, ou a água. Quando há escassez, já há sofrimento. Quando a escassez é prolongada, existe morte. Nós vemos o oxigênio, fazemos menção do oxigênio, porque nós não vemos o ar, a não ser que ele esteja poluído. Quando a escassez, quando a falta é temporária, todos os seres vivos já sofrem, porque todos eles necessitam do oxigênio. Quando a escassez é prolongada, aí haverá também, infelizmente e invariavelmente, a ausência do ar, do oxigênio, a escassez do oxigênio, infelizmente, vai gerar a morte. Espiritualmente falando, não é diferente quanto a este versículo. E o profeta, ou o profecista, ele diz: não havendo profecias, o povo se corrompe. Quer dizer, o povo se distancia, o povo se perde, o povo peca, o povo erra. Quando fala de corrupção, não é somente a corrupção financeira, mas existem várias formas de corrupções, da palavra corrupção ser empregada. Aqui no caso ele fala sobre a profecia, O profecista fala sobre as profecias. E eu gostaria novamente de reprisar o tema: quando há a escassez da genuína pregação. Quando há escassez da genuína pregação. Existem pregações, não é pelo simples fato de se usar a Bíblia ou de usar alguns trechos ou versículos isolados das Escrituras que está havendo uma pregação, que há uma genuína pregação. Não é porque às vezes também se lê um texto, um capítulo inteiro de um livro ou de uma epístola ou de um evangelho que está acontecendo uma pregação. Nós vemos hoje em dia pregações de várias formas, de várias maneiras, vários modelos, de várias extensões de tempo, quer dizer, pregações curtas, médias, longas. E assim nós vamos analisando, olhando, percebendo. Mas o profecista, ele tem uma pregação, ele tem uma preocupação com quanto à pregação genuína. E ele fala sobre a escassez, ele fala quando não há profecia, quando não existe a pregação.
Ora, em todos os lugares que nós vamos, nesse momento, né, agora não, que já passam das 21 horas, estão acontecendo pregações, exposições em várias partes do mundo. Mas nem todas nós podemos chamá-las de genuína, nós podemos chamá-las de verdadeiras pregações das Sagradas Escrituras. E nós vemos aqui esta preocupação, não havendo profecia. E esta é uma das pregações prementes dos dias de hoje, a escassez da genuína pregação. Vemos pregações em todos os lugares, televisionadas, radiofonizadas, escritas, pregadas em todas as mídias sociais. Nós vemos um número aí hoje quase que incalculável de pseudos, de supostos, de aventureiros pregadores, novos, antigos e assim sucessivamente. Vemos pregações convenientes, pregações que vêm com o intuito de agradar, de acalmar, de satisfazer o ego do ser humano. Porém, nós vemos que a verdadeira profecia ou a pregação genuína, ela tem no seu escopo, no seu âmbito, ela tem dois objetivos principais da pregação genuína. Vamos começar assim. Quais são os dois objetivos principais de uma genuína pregação? De um pregador genuíno, de um anunciador genuíno da palavra de Deus. O primeiro é levar os homens, ou trazer também os homens aos pés de Deus, a adorar único e exclusivamente, a amar único e exclusivamente o nosso Deus. Esse é o primeiro objetivo. A genuína pregação, a genuína profecia, vamos dizer assim, depois nós vamos ver no decorrer aqui a profecia do Antigo Testamento, o dom de profetizar do Novo Testamento, a profecia como pregação, né? A interpretação da palavra profecia como a pregação, e como ouvirão se não tem quem pregue as Escrituras, quem não tem quem pregue a palavra. Então nós vemos que o primeiro objetivo da genuína pregação nunca é trazer ou levar o homem aos pés de outro homem, de outros homens, ou trazê-los para perto de homens. Não. A primeira coisa, o primeiro objetivo, o intuito da genuína pregação é o homem amar a Deus. E o segundo, o seu próximo como a si mesmo. São os dois principais objetivos da genuína pregação, da pregação verdadeira, da profecia verdadeira. Se você está ouvindo uma pregação que, ao invés de levar você para mais perto de Deus, ou trazer você para mais perto de Deus, para os pés da cruz, ao invés disso, ela está te levando a adorar homens, ou a amar a si mesmo, ou se qualquer que seja a autodesignação que esta mensagem traga para você, ela não é uma genuína pregação. Então nós vemos aqui os dois principais objetivos de uma pregação genuína. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, ao seu próximo como a si mesmo. E nós notamos, infelizmente, trazendo para os nossos dias, para uma aplicação pessoal, que infelizmente a maioria das pregações elas têm o inverso desses objetivos. O inverso, o contrário desses objetivos. Que distanciam de Deus e te trazem mais a um culto, a um louvor antropocêntrico, onde o homem é o centro, onde você é o centro de tudo. O céu vive, ele trabalha por sua causa. Deus só existe por sua causa. Se você não fizer, Deus não pode fazer. Infelizmente, nós vemos que quando há escassez da genuína pregação, ou de uma pregação genuína, nós não vemos esses dois objetivos. Ora, outra coisa que nós notamos também é que este provérbio, ele se refere tanto à falta da palavra, né, como nós vemos aqui, não havendo profecia, a gente está falando da falta, da ausência, da escassez da palavra, se refere tanto à falta da palavra quanto à falta de ouvintes, ou de se ouvir a palavra de Deus. São outras duas realidades que são inegáveis nos nossos dias. Falta palavra, falta pregação genuína, mas falta também ouvintes
não somente ouvintes, como diz Tiago, mas também praticantes da palavra de Deus. Quando ele se refere, quando esse provérbio ele é proferido, ele não fala somente da ausência ou da falta da palavra. Porque não são todos os lugares em que falta, em que tem escassez. Existem lugares que têm abundância da pregação genuína, porém os ouvintes são ouvintes esquecidos. Os ouvintes são ouvintes desinteressados, ou até a ausência destes ouvintes. Então, este provérbio ele se refere tanto a uma coisa quanto a outra. Tanto a falta da palavra quanto ouvintes da palavra. E nós devemos também nos preocupar com este tipo de coisa. Né? Você tem a primeira referência da falta da palavra em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. E dos ouvintes, no livro do profeta Amós, no capítulo 8, versículos 11 e 12. 11 e 12. Então nós vemos essas duas tristes realidades. Tristes realidades. Veja que são realidades, são fatos. Não é que talvez isto aconteça. É que acontece. Acontece. Principalmente nos dias de hoje, com um advento maior das tecnologias, das modernidades, dos confortos que são entregues aos seres humanos. Né? No nosso caso aqui, principalmente aos crentes, não é? Principalmente aqueles que se dizem servos de Deus. E isto vem trazendo consigo, no seu bojo, na sua bagagem, todo este avanço, vem trazendo a primeira coisa que nós vemos: a falta da palavra. A falta da palavra. Existem lugares necessitadíssimos de uma pregação genuína. Outros, sim, existem lugares da escassez de ouvintes da genuína palavra, da genuína pregação. Da pregação profética, da profecia, da pregação legítima da palavra de Deus. Infelizmente, aqui nós temos, na primeira nós temos dois objetivos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, próximo como a si mesmo. Esses são os objetivos da verdadeira pregação, da pregação genuína. Segundo, duas tristes realidades. O provérbio não se refere somente à falta, à escassez da palavra, mas também à escassez de ouvintes, de quem ouça a palavra de Deus. Nós podemos simbolizar também a escassez, como eu disse, tanto pode ser pouco período, como um longo período de escassez. Aqui se refere à falta de ouvintes, a auditórios vazios, praticamente, mas existem auditórios gigantescos, em que as pessoas têm o prazer de escutar a palavra, mas não pô-las em prática, não colocá-las em prática. Quer dizer, não obedecer às Escrituras. Ouvem constantemente, diuturnamente, porém, eles não têm o propósito de obedecer, de colocar em prática. Aqui está a ausência de ouvintes. Ouvintes, não de escutadores. Existem escutadores aí, as pencas, mas ouvintes obedientes, praticantes, são muito poucos. E talvez a escassez é quase que total. Apesar do auditório estar totalmente tomado de pessoas, porém, os ouvintes verdadeiros são escassos, são raros, são muito, muito poucos. Uma porcentagem mínima daqueles que estão ali no auditório, ou num templo, ou ao ar livre, ou onde quer que seja. Então nós vemos aqui essas duas tristes realidades. Que o provérbio não se refere somente à escassez da palavra, mas à escassez de ouvintes das Escrituras. De ouvintes, daqueles que têm realmente o interesse de praticar, de ouvir para aprender, de ouvir para crescer, de ouvir para se aproximar de Deus, para chegar mais próximo de Deus. Talvez este seja o meu e o seu caso. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você. Ora, todos nós temos os mesmos pecados. Sofremos as mesmas aflições, mas também sofremos os mesmos ataques. Então precisamos tomar cuidado quanto a isso.
Vejam bem, quando nós falamos de profecia, nós nos lembramos do ministério profético do Antigo Testamento. Nós nos lembramos dos dons, do dom de profetizar do Novo Testamento. E nós lembramos do ide, pregai o evangelho a todas as criaturas. Veja que em todos esses sentidos, a conclusão, o cerne é um só: transmitir a palavra, pregar a palavra. Pregar a palavra, mas pregar a palavra não de qualquer maneira, não qualquer palavra, mas uma palavra genuína. E qual é a palavra genuína? A verdadeira palavra, a palavra genuína, ela leva o homem à conversão. Ela leva o homem, pelo menos o ser humano, a se preocupar com a sua condição de pecado, a sua condição de pecador, o destino que o pecado o conduz. A verdadeira pregação, o verdadeiro propósito: amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a você mesmo, e fazer você ponderar, pensar, raciocinar o caminho, o destino que a sua alma está tomando, o porvir da sua alma. Quando nós olhamos para isso, nós começamos a ver que o ministério profético, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, como dos dias atuais, era um só. Vejam bem, os profetas, eles não combatiam somente as injustiças em todas as suas esferas. Eles combatiam isto com o mesmo ímpeto, com o mesmo impulso, com a mesma motivação que eles combatiam o quê? A idolatria. Quer dizer, não havia uma escolha de temas, não havia uma escolha de datas, não havia uma escolha, está se aproximando um determinado feriado. E é moda no meio dos pregadores pegar aquela data, pegar aquele dia, pegar aquela, sei lá, aquela referência que a data se faz, que o feriado é instituído, e fazer pregações infindáveis sobre aquilo, seja da independência, seja disso, seja daquilo outro, e de isso e daquilo. Quer dizer, é moda. Pregar virou moda. Porém, os pregadores do Antigo Testamento, sejam eles profetas, sejam eles... O intuito deles não era somente, o intuito deles era combater tanto a injustiça em todas as suas esferas sociais, religiosas, tal, mas também eles combatiam de igual modo a idolatria. Era a mesma coisa para eles. Não havia distinção, não havia essa data nós vamos pregar isto, essa data nós vamos pregar aquilo. Não, com o mesmo ímpeto que eles combatiam a idolatria, eles também combatiam todo tipo de injustiça, todos os tipos de injustiças. Mas nós vemos então que, infelizmente, a maioria deles não foram levados, eles não foram levados a sério, eles não foram ouvidos, nem suas gerações, pelos seus contemporâneos. Eles não foram ouvidos, quer dizer, ninguém prestava atenção, ninguém queria saber, ninguém dava ouvidos. Porém, vejam bem, no período em que eles viveram, eles anunciaram um andar modelo, o que não podemos dizer? Um modelo ético de alto nível. Eles preconizaram um modelo ético de alto nível para a sociedade. Quer dizer, eles anunciaram um andar modelo de costumes, de hábitos que eram trazidos, que eram fornecidos pelas Sagradas Escrituras. Veja, apesar de não serem levados a sério, de não serem ouvidos, eles não deixaram de pôr as suas marcas, de deixarem as suas marcas. Veja, de anunciarem um andar modelo, um conduzir. Quando eu digo aqui andar, não é trocar passos, uma condução, um portar-se no meio da sociedade. Veja, modelo, os costumes, os hábitos que eles tinham, todos eles eram extraídos, todos eles eram trazidos das Sagradas Escrituras. Toda a sua ética, toda a sua moral, elas eram trazidos das Sagradas Escrituras. Não eram copiados na sociedade, eles não eram cópias das modas do seu tempo, eles não eram cópias das pessoas, não, eles eram modelos. O Novo Testamento diz que nós devemos nos portar, nos conduzir como modelos de rebanho.
modelos de rebanho. Essa é a nossa preocupação. Nós precisamos nos preocupar com isso. Vejam bem, não somente para Israel, mas para todos os povos. Todos os povos, todos os que conheceram o ministério dos profetas, eles eram marcados, eles eram impactados por esses modelos, por esta condução, por estes comportamentos desses homens, mulheres e jovens, todos os que anunciaram as Escrituras, anunciaram a presença, a palavra de Deus. Porém, como nós vimos aqui, infelizmente, eles não foram levados a sério. Assim como nos dias de hoje, os pregadores de verdade, aqueles que anunciam o arrependimento, a volta de Cristo, os dois caminhos, os únicos dois caminhos, um que conduz, o Antigo Testamento diz que o sábio, ele anda para cima, desviando-se do inferno que está embaixo. Veja bem, hoje em dia nós quase não vemos isso, e os pregadores que falam destas coisas, que anunciam estas palavras, geralmente são rechaçados, não são escolhidos, não são preteridos, eles não querem ouvir, o povo não quer ouvir. E isso foi nos predito pelo apóstolo Paulo, quando ele diz que nos últimos tempos os homens teriam comichão nos ouvidos e amontoariam-se para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Mas voltando aqui à questão da credibilidade que o povo dava. Veja que talvez eles até acreditavam, mas eles não queriam aquilo, eles não queriam fazer isto. Hoje em dia, da mesma maneira, eles sabem, o povo sabe, nós sabemos o que é a verdade. Nós sabemos o que é a verdade. Nós só não queremos praticar a verdade. Nós só não queremos, a maioria de nós só não quer obedecer à verdade. Porque para andar na verdade exige renúncia, vai exigir um comportamento de negue-se a si mesmo. Renúncias de vários tipos na nossa vida. Vou repetir, já falei, tem um livro que o tema vai te custar um preço alto. É mais ou menos assim, né? Vamos parafrasear. É um preço altíssimo a se pagar. Mas como nós temos visto em outros vídeos, você vai ver que o retorno, o prêmio, ele é muito maior do que o preço que nós pagamos aqui na terra. Vamos mais adiante. Vejam bem, as pessoas não queriam ouvir. Eles não queriam ouvir. Eles não eram ouvidos. Porém, eles não deixaram de colocar a sua marca, de deixar o seu sinal, a sua importância, tanto para Israel quanto para os povos que estavam ao redor. E esta marca, esta importância, ela é trazida para nós até os dias de hoje. Esta relevância de se pregar a genuína palavra, as genuínas escrituras, as sagradas escrituras. Não é pregar qualquer coisa, qualquer água com açúcar, não é pregar qualquer macarrão instantâneo, 3 minutos fica pronto. Não. Há um ditado que a gente lê muito nas redes sociais, né? Que ministério não é ser visto, é servir, não é ser visto, alguma coisa parecida com isso. Eu não gosto muito de usar jargões, palavras de efeito criadas por mim. Mas a coisa interessante é que a maioria hoje procura isto, procura agenda, procura convites, procura ser bajulado e obviamente não vai pregar a genuína palavra, não vai. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver no tempo, a importância que era dada à pregação genuína, a pregação genuína, os profetas verdadeiros através dos tempos. Veja, que antes da monarquia em Israel, os profetas eram vistos como figuras centrais. Por quê? Porque eles eram os únicos canais humanos e legítimos de comunicação entre Deus e o povo. Eu estou falando de profecias, de profetas.
Obviamente que se eu olhar para o templo, eu vou ver o sumo sacerdote, que ele entrava uma vez por ano. Ele era o único canal no templo, no Santo dos Santos. Ele oferecia sacrifícios pelo povo. Deus falava com eles falavam com o povo. O povo falava com eles. Porém, na questão da pregação diária, os profetas, antes da monarquia, eles eram tidos como basilares da nação de Israel. Eles eram tidos como imprescindíveis. Porque eles eram tidos como únicos canais legítimos de comunicação entre Deus e os homens. Eles ouviam de Deus e transmitiam aos homens. Se você olhar na vida de todos os profetas, dos 17 profetas que nós temos relatados nas Sagradas Escrituras, de Isaías a Malaquias, nós vemos que todos eles vão trazer, a maioria começa a sua pregação dizendo: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ele não vai dizer que leu no jornal ou que viu numa revista, num periódico qualquer, num livro, num best-seller, excetuando hoje a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo, no tempo deles o Antigo Testamento. Agora veja bem, quando nós olhamos para eles, nós vemos a importância através do tempo, através dos tempos. Veja que antes da monarquia, eles eram tidos como únicos canais humanos e legítimos de comunicação entre Deus e o povo. Porque eles ouviam de Deus. Quando Deus fala com Isaías no capítulo 7, eu falo e você comunica. Quando Deus fala com Moisés, eu falo e você... não consigo. Então eu falo para você, você fala para Abrão, para Arão, e Arão transmite ao povo. E Arão transmite ao povo. Vejam bem, Deus fala e o profeta fala. Não muda, não ajeita a palavra. Ele não tenta consertar a palavra. Ele transmite a palavra como ele recebe. Este é o verdadeiro pregador. Este é o verdadeiro profeta. Esta é a genuína pregação. Quando nós ouvimos da boca de Deus e pregamos sem consertar, sem tentar ajeitar, sem dar o jeitinho brasileiro, com medo de perder a agenda, com medo de perder a cadeira, com medo de perder a posição, com medo disso, com medo daquilo. Ora, meu irmão, meu amigo pregador, se você tem medo que um homem tire a sua posição, imagine Deus. Imagina Deus. Se um homem pode trocar você de posição a hora que ele quiser, porque ele não gostou, porque ele não gosta do que você falou, imagina Deus não gostando do que você não falou. Qual que você prefere pagar? Pelo que você falou ou pelo que você não falou? Porque geralmente nós pagamos pelo que falamos para os homens. E para Deus nós pagamos pelo que não falamos, pelo que subtraímos da palavra de Deus. Vamos mais adiante. Então nós vemos aqui que num determinado tempo, antes dos reis, da monarquia em Israel, os profetas eram imprescindíveis. Veja bem, num determinado tempo, esses profetas, eles foram inseridos. Veja, nós temos Natã, nós temos Gade. Davi traz para dentro do reino, dentro do círculo de conselheiros do rei. Os profetas agora estão dentro dos palácios. Os profetas agora são conselheiros do rei. Por isso que a Bíblia diz: feliz a nação, cujo Deus é Senhor. Veja que importância maravilhosa. Mas nós estamos vendo isso no decorrer dos tempos. Veja, primeiro eles eram imprescindíveis. Agora eles são introduzidos, eles são colocados dentro dos palácios. Agora eles são conselheiros do rei. Natã dá uma bronca em Davi, Gade está ali também. Olha que importância maravilhosa, olha que reconhecimento, olha por que Davi é um rei bem-sucedido. Porque ele traz pregadores genuínos. Natã não esconde de Davi o pecado de Davi. Natã não esconde a palavra de Deus, a mensagem de Deus para Davi. Natã não tenta consertar, porque Davi ia expulsar ele do palácio, ou porque ele gostava, eles eram muito amigos. Não, ele é um profeta. Ele é pregador e a obrigação dele é pregar a palavra genuinamente. Mas muitos, infelizmente, irmãos, preferem continuar na mesa
E às vezes não está nem na mesa de Davi, está na mesa de outra mesa, né? Tinha profetas que comiam numa mesa de um rei, de uma rainha, né? Cerca de 850 mais ou menos. Profetas, tanto de um quanto de outro, mas infelizmente, vejam bem, nós vemos aí então a importância da pregação genuína através dos tempos. Antes dos reis, eles eram imprescindíveis. No tempo dos reis, o Davi trouxe eles para dentro de casa, para dentro do palácio. Agora eles são indicados como conselheiros, eles estão ali, o rei consulta os profetas. Porém, quando nós vamos mais para frente, dentro do reinado, nós vemos agora o quê? Os profetas sendo excluídos, ridicularizados. Agora os profetas já não fazem mais, depois de Davi, depois de Salomão, depois do decorrer dos tempos, quando nós olhamos, veja, em Jeremias capítulo 38, no capítulo 38 de Jeremias, do versículo 8 até o versículo 11, nós vamos ver que o rei, ele simplesmente pega o profeta porque ele trouxe uma mensagem. Nós vamos falar sobre a mensagem dos profetas. E eles lançam ele numa cisterna, até que um homem chamado Edeb-Meleque, ele chega lá e diz, olha, não é certo o que vocês fizeram. Ele é o profeta, é Jeremias, não é certo, ele vai morrer dentro desse poço, ele vai morrer. E o rei coloca a mão na consciência e diz, olha, pegue 30 homens, vai lá e tira o profeta de dentro da cisterna. Tira ele de lá. Veja, alguns colocam o profeta, que maravilha, que maravilha. Alguns pegam os verdadeiros profetas, pregadores e colocam dentro de casa. Outros lançam na cova. Qual dos dois nós seremos? Traremos para perto, para dentro de casa, vamos dizer assim, figuradamente falando, os verdadeiros pregadores, os pregadores da palavra genuína, ou vamos lançá-lo dentro de covas? E Jeremias, ele é retirado. Ele é retirado, mas fica ali num canto. Olha como vai perdendo a importância. Veja, com a decadência espiritual dos monarcas de Israel, os profetas agora desenvolvem um ministério distante do culto central. Pronto, agora eles já são excluídos. Veja que eles são incluídos por Davi, são ridicularizados depois de Davi, e agora eles chegam um tempo em que eles têm que sair da centralidade religiosa de Israel. Agora eles vão desenvolver o que? Um culto excêntrico, vamos chamar assim, fora do culto central. Dessa forma, se empenha em mudar o quê? A estrutura, tanto social, diante de tanta corrupção e injustiça generalizada. Ora, meus queridos irmãos, quando a coisa descamba, o primeiro ato é excluir a pregação genuína. Quando o povo descamba para o pecado, para tudo para o distanciamento, para isso, para aquilo, para a falsa religiosidade, a primeira coisa que se vai são os pregadores, ou a genuína pregação. Ou os profetas, chamados de profetas. Você está me entendendo que eu quero chamar de profeta? Os verdadeiros pregadores. Não estou falando do ministério do Antigo Testamento, profetas como ministros, como ministério do Antigo Testamento. Eu não estou falando somente do dom de profetizar do Novo Testamento, eu estou falando dos pregadores, dos anunciadores, seja ele pastor, seja ele um presbítero, seja ele um missionário, seja ele quem for, um membro da igreja. Mas se ele prega a genuína palavra, este é digno de honra como profeta, um verdadeiro profeta. Mas nós vemos aqui, diante de tanta corrupção e injustiça generalizada, agora os profetas, que outrora veja, no decorrer do tempo, outrora eles eram imprescindíveis, depois eles são indicados, depois eles são excluídos e agora eles têm que trabalhar à parte. Eles têm que sair porque a corrupção e a injustiça está generalizada. Quer dizer, a doença se espalhou, como um câncer que se espalhou e agora afeta a nação inteira. E quando eu digo nação, estou falando de religião. Estou falando tem 66 livros na Bíblia. Para que eu vou falar de outra coisa?
Posso falar? Posso. Mas não é essa a minha intenção. Então vejam bem, quando a nação está carcomida pelo pecado, pela corrupção, eles não querem mais. Porém, os genuínos profetas, eles continuam pregando. Os profetas verdadeiros, eles continuam pregando a genuína palavra. Veja, a verdadeira profecia. Eles vão dar um jeito de pregar, eles vão para as ruas, para as praças, eles vão subir em caixa de tomate, caixa de maçã, sei lá, eles vão dar um jeito, vão sair pregando nas ruas, nas praças, nas redes sociais, mas eles vão transmitir um evangelho, uma pregação genuína, as escrituras genuinamente, divinamente inspiradas. Então nós vemos aqui a importância da pregação genuína através dos tempos. Olha como ela foi perdendo a importância. Até ter que viver marginalizada, à margem de uma sociedade corrompida, carcomida pela injustiça e pela corrupção. Agora os profetas genuínos, a genuína pregação, ela vai ser pregada nos desertos, vai aparecer alguém gritando, vestido de pelo de camelo, com um cinto, vai aparecer um no Novo, outro no Antigo Testamento, vai aparecer outros pregando, outros aparecendo, surgindo. Um vem de trás do gado, um é boieiro, o outro é isto, o outro é aquilo, o outro vem do deserto, mas eles vão aparecer, eles estão por aí. Os verdadeiros pregadores, os verdadeiros adoradores, como diz o Senhor, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eles estão por aí. Talvez não estejam dentro dos grandes palácios, talvez eles não estejam dentro dos grandes templos, mas eles estão por aí. Estão nos desertos, estão nas beiras dos mares, na beira dos rios, estão nas praças, estão nas ruas gritando, assim diz o Senhor. E isso nós precisamos nos preocupar. E nós vemos que isso vai acontecendo. Nós olhamos também que, infelizmente, esta rejeição, tanto ao pregador quanto à pregação, ela é deliberada. O rei, o povo, todo mundo simplesmente preferem virar as costas. Eles não querem ouvir, eles não querem saber. Por que eles não querem saber? Veja bem, talvez se Jeremias viesse pregando, nós vamos ver aqui, se você olhar o contexto, a Jeremias ele vem trazer uma mensagem, o verdadeiro pregador, o verdadeiro profeta, a palavra genuína, ela é diferente. Talvez se Jeremias abraçasse Ananias e falasse, não, beleza, ó, tranquilo, 2 anos e Israel volta. Mas Jeremias foi pontual naquilo que Deus havia dito para ele, 70 anos. 70 anos. E a mensagem do profeta verdadeiro ela é diferente. Ela é diferente. Às vezes ela é estranha. Porque, veja, todo mundo querendo se libertar, e Jeremias simplesmente olha assim para o rei e fala assim, veja bem, você precisa se entregar para o rei da Babilônia. Você tem que se submeter ao rei da Babilônia. Se você quiser viver, se você quiser escapar, você tem que se tornar escravo do rei da Babilônia. Senão você vai morrer. Veja que pregação diferente. É diferente porque exige uma entrega, uma submissão a um rei. A um rei ímpio, a um rei que vem para dominar a cidade. E muitas vezes as pessoas não querem ouvir isto. Não querem ouvir esses pregadores. O pregador da renúncia, do deixar para trás, do esquecer, do abandonar, do largar. Não, este não. Eu quero daquele que me traz coisas, que me deixa à vontade e veja, ele fala assim, você tem que se submeter. Zedequias, se você não se submeter, você vai morrer, o povo vai morrer. Quem for, tudo bem. Quem não foi, infelizmente, pereceu. Quem se rebelou, pereceu. Porque a mensagem de Deus era diferente daquilo que eles queriam ouvir. E o pregador, o genuíno, o profeta, ele não muda. Veja que por 3 vezes o falso profeta vem contra Jeremias. E por 3 vezes Deus fala para Jeremias, volta lá e fala o que eu estou falando. É desse jeito e acabou. Então veja, onde não há profecia, o povo se corrompe.
o povo se corrompe, quer dizer, o povo se estraga, se perde, se desvia, se esquece. O povo, infelizmente, perece por falta da palavra de Deus, genuína. É como se fosse um adulto, uma criança que não recebe as vitaminas necessárias para sobreviver. Nós precisamos de um determinado número, sei lá, de calorias, de vitaminas, eu não sei, eu não sou nutricionista. Mas os nutricionistas falam aí um monte de coisa que a gente precisa. E se a criança ou o adulto ou de terceira idade não recebe um determinado tipo de alimentação, ele vai perecer. Assim também são os crentes, é a igreja. Eu não quero falar de igreja que vai subir ou da igreja que vai ficar, da igreja local, da igreja invisível. Estou falando da igreja. Se não houver a genuína pregação, o povo vai se enfraquecendo, vai perecendo, vai sucumbindo às falsas doutrinas, aos falsos doutrinadores, aos falsos pregadores. Por quê? Foi assim com os contemporâneos de Jeremias. Eles preferiram ouvir os falsos profetas. Eles preferiram ouvir Ananias a ouvir Jeremias. E veja bem o que aconteceu. Infelizmente, a mensagem deste falso profeta era mentira. E sempre será mentira. Porque eles vêm pregando o que o povo quer ouvir, não o que Deus quer falar. O que o povo quer ouvir, não o que Deus quer falar. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque onde não há a genuína pregação, o povo se corrompe. O povo se enfraquece. Você sabe que um organismo fraco, ele faz o quê? Ele abre porta para doenças, para enfermidades, para infecções. Por quê? Porque o corpo para de combater, de produzir o combate às enfermidades. Porque ele não tem resistência alguma. Falta alimentação, falta vitamina não sei o quê, vitamina não sei o quê, falta isso, falta aquilo, falta fibra, falta... E assim é quando a palavra de Deus ela não é genuína, ela não é completa, ela não está sendo pregada na íntegra. Geralmente vai faltar alguma coisa. E essas vitaminas vão fazendo falta. Por quê? Porque o crente não vai criando anticorpos contra as falsas doutrinas, contra os falsos doutrinadores. Por isso que o profecista disse, não havendo profecia, o povo se corrompe. Vai se perder, vai acabar tudo. Vai se, né? Concluindo, veja, onde existe ignorância em relação às escrituras sagradas, impera o crime e o pecado. Vejam bem. Já começamos por aí. É uma conclusão. Onde não existe, ou onde existe a ignorância em relação às escrituras sagradas, o que impera? O crime e o pecado. Quando eu falo de crime, eu não estou falando disso que a gente está acostumado a ver na televisão, é qualquer tipo de infração, qualquer tipo de erro. 2. A moralidade depende do conhecimento que o povo tem de Deus. Para que haja um determinado comportamento cristão, é necessário que eu conheça aquele que me fornece algo relacionado ao cristianismo, a Cristo. Mas não somente isso, mas também obedecer às leis. Lembra que no início eu disse, ouvintes esquecidos. Aqui não é somente conhecer Deus, mas praticar, obedecer às leis deste Deus. E por último, para que tudo corra bem, todos devem conhecer e obedecer os caminhos de Deus. Esta é a conclusão. Meu querido irmão, não havendo profecia, o povo se corrompe. Quer dizer, quando há escassez de uma pregação genuína, quando há escassez tanto da pregação quanto de ouvintes da pregação, que os dois lados são nocivos. Infelizmente, a corrupção, o pecado, ele vai imperar, ele vai dominar. Então, nós precisamos voltar às Sagradas Escrituras. Precisamos voltar a Deus. Que Deus te abençoe, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.